Sábado, 6 de junho de 2026, hora do Café com Cosenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã. E entrega todos os dias, então já favorita no seu podcast ou no YouTube para receber notificações todo dia, bem cedinho, café fresquinho, filtrado, muito tênis, muita informação, muita opinião embasada com muito contexto. Hoje é dia de falar das semifinais masculinas, ou melhor, da única semifinal masculina que aconteceu. Vamos falar também de Luísa e Gabi Dabrowski, que fizeram a semifinal de duplas. E vamos falar da final feminina, evidentemente. E vamos falar do Guto, claro, né, que está na final juvenil. Vamos começar por Alexander Zverev, que derrotou Jakub Menchik. 7-5, 6-2, 3-6 e 6-3. Outro jogo bom do Sasha, que não perdeu o controle do negócio. Teve um saque quebrado no terceiro set, perdeu ali e tal. Mas quebra o Menchik logo no comecinho do quarto set e não abre essa fresta para uma reação do tcheco. Né? O Menchik teve seus méritos porque, né, ganhou 2 pontos em 2 curtinhas de direita quando quebrou o Zverev. Mas foi um game assim que o Zverev jogou mal, errou, se não me engano, 2 direitas, foram 2 erros não forçados, abriu essa fresta, o Menchik foi lá, quebrou, fechou o terceiro set, mas não teve gás, né? Eu falei no café de ontem que seria um teste para a cabeça e para o favoritismo do Zverev, de como ele lidaria com isso. Ele já tinha passado num teste importante contra o Roda, passou em outro teste importante contra o Menchik, que era um adversário perigoso. Também falei que seria um teste de consistência para o Menchik e ele não passou nesse teste. Ele não jogou tão bem como ele jogou contra o João, evidentemente, a começar pelo saque. Ele teve 61% de aproveitamento de primeiro serviço no geral, mais 55% no primeiro set, 42% no terceiro set, que foi justamente o que ele ganhou, curiosamente. O melhor set de saque dele foi o último, que ele joga com 80%, mas média de 191 km por hora, que é bem menos que os 202 e 205 km por hora de média que ele teve contra o João. E o Sasha, ele foi mais sólido do fundo de quadra, ele conseguiu machucar o Menchik com esquerdas cruzadas, o que o João não conseguiu. E o tcheco falou depois do jogo que o Zverev foi um paredão lá do fundo, né, bem recuado, e que ele sentia que estava jogando, né, contra uma parede, que as bolas voltavam e estava muito difícil de fazer as escolhas certas de como jogar para incomodar o Zverev. E ele não conseguiu achar um ritmo, especialmente nos 2 primeiros sets. Se queixou também de um incômodo no pescoço, não usou isso como desculpa, mas disse que no geral teve muita dificuldade em atacar o alemão. Né? Aliás, o Zverev sim sacou muito bem, 75% de primeiro serviço na partida e médias de 206 km por hora. Isso é muita coisa. Né? E 84% com 209 de média no quarto set, quando ele fechou o jogo. Então, é difícil jogar contra alguém sacando assim. O Menchik sabe bem disso, agora experimentou do próprio veneno. Aliás, a média de segundo saque do Zverev nessa partida ficou em 182 km por hora. Isso é perto da média de primeiro saque de muita gente. E não custa lembrar que o Sasha, até uns anos atrás, teve problema de segundo saque, fazia um monte de dupla falta, às vezes ele fazia 2 primeiros saques porque ele não confiava no segundo, trabalhou muito disso e hoje tem um segundo saque bastante confiável, bastante respeitável, a ponto dele ter essas médias de velocidade que são muito acima do normal. Se pegar os números do João, do Djokovic, de bons sacadores, eles ficam ali no segundo saque na média de 160, no máximo 170 km por hora. Você ter 182 é bastante coisa, né? E no fim das contas, eu repito o que eu falei depois do jogo contra o Roder, e falei agora há pouco, o Zverev é o favorito, é favoritíssimo, eu diria. Tem o peso do mundo nas costas, porque é um cara que já perdeu 3 finais de slam, sabe a chance que tem de ganhar esse slam agora, sem precisar jogar contra Djokovic, sem precisar jogar contra Sinner, sem precisar jogar contra Alcaraz, e essa expectativa nem sempre é fácil de lidar. Eu comentei isso aqui outro dia no café. O Federer, em 2009, depois que o Nadal perde em Roland Garros, o Nadal perde para o Soderling, é uma surpresa enorme, o Nadal era favoritíssimo. Nunca tinha perdido uma partida em Roland Garros, não custa lembrar essa estatística bizarra. O Federer passa a ser o favorito e ele não lida tão bem com isso. Tem um jogo, se não me engano, de quartas de final contra o Tommy Haas. O Haas abre 2-0, tem um breakpoint para abrir uma quebra no terceiro. O Federer se salva com um forehand de inside out, que vai ali na linha, impressionante. E depois sai do buraco, vira, ganha 3-2. Ali ele não fala, mas quando acaba o torneio ele admite que sentiu
os nervos, que sabia da importância da ocasião, da situação, do cenário, que não ia precisar enfrentar o Nadal, que era a maior chance que ele tinha para finalmente conquistar Roland Garros. E ali era o único título de slam que ele não tinha. E ele acaba sendo campeão, derrotando o Soder na final, né, uma festa muito bonita, porque, sabe, era a coroação, mais uma coroação do Federer, tem várias na carreira, mas essa foi quando ele completou, né, o Career Slam. E foi muito bonito. Mas ele teve esse momento de nervosismo que ele precisou lidar e enfrentar e superar. Né? Não é fácil. Que mais? O cenário... Assim, né, o que eu divaguei aqui, mas o que isso tem a ver com o Zverev? É um cenário parecido, né? Guardadas as devidas proporções, porque são duas chances raras e o Sasha até agora deu todas as respostas certas. Ele fez apresentações sóbrias, não passou sustos, não deixou que as partidas ficassem nervosas, ele não saiu atrás em nenhum dos dois jogos. Está numa final em que ele vai ser favorito, né? Vai pegar um Cobolli, que também vai fazer sua primeira final de slam, a gente não sabe como é que ele vai lidar com isso também. Pode até entrar sem um pouco de ritmo, porque não teve essa semifinal com o Arnaud, que, né, pegou essa virose e não entrou em quadra, então o Cobolli vai ficar pelo menos 3 dias inteiros sem jogar. E vamos ver o que acontece, né? Agora, antes de falar da final feminina, vamos registrar os resultados dos brasileiros. Primeiro a Luísa, que teve o que parece ser uma virose, ela teve febre, sintomas de gripe, entrou em quadra junto com a Gabi, assim mesmo, e a dupla ganhou um game só. A Gabi não estava num dia bom, a Taylor Townsend estava num dia inspiradíssimo, acertava tudo. A Siniakova fez tudo certo e acabou 6-0 e 6-1 para ela. O jogo durou 1 hora só, 60 minutos cravados. Também não foi, né, uma grande atuação da Gabi, a Luísa não estava bem, não dá para dizer que teria sido diferente se a Luísa estivesse bem, mas termina com uma ótima campanha e a Luísa vai subir para o número 7 do mundo, vai ser o melhor ranking da carreira. E repito aqui o que eu falei outro dia no café quando eu estava comentando a campanha do Demo que parou nas quartas de final. Semifinal de slam é muita coisa, tá? O Brasil teve uma geração de duplistas com o André Sá, com Marcelo Melo, com Bruno Soares. Marcelo está em atividade ainda, mas foi uma geração que ganhou muita coisa e ganharam muitos slams, o Marcelo e o Bruno, e de repente muita gente tende a olhar e achar que é fácil, que dupla não tem seus méritos, que o nível do circuito é muito baixo. O meu amigo, o senhor Luiz, gosta de falar essas coisas, né? Mas não é bem assim, né? Eu estava conversando com o Bruno Soares outro dia, né, ele lá em Paris, mandando mensagem, tocando mensagem. Ele fez 25 quartas de final de slam. Isso é uma enormidade. É coisa pra cacete, né? O Marcelo não sei quanto tempo ficou como número 1 do mundo, mas tempo pra cacete também. E brigando com Bob e Mike Bryan, que eram, né, duas lendas do esporte. O que esses caras fizeram foi muito grande. Né? E agora tem gente que pode olhar para a semi da Luísa e dizer, ou para as quartas do Demo, ou para as quartas do Orlandinho, do Matos na Austrália, e achar que é banal, que quarta de final em dupla, não é nada demais. Porque, sei lá, passa a impressão que o Bruno e o Marcelo meio que normalizaram isso. Mas não pode normalizar. Não era normal, não é normal, não vai ser normal. Então, de novo, é para sentar, bater palma para Luísa, bater palma para o Demo, para o Romboli, que volta e meia tá beliscando alguma coisa grande, para o Orlandinho, para o Matos, para duplistas que estão aí ganhando ATP, indo longe nos slams, e ainda para o Marcelo, né? Outro dia beliscou 2.500. Bizarro, né? E ainda dividindo a função de manager do Zverev, que vai estar na final de Roland Garros. Então, aplausos para todo mundo, para todos esses duplistas que a gente precisa valorizar, tá? No juvenil, Vitória Barros perdeu a semifinal para a chinesa Xin Nan-sun, que é número 2 do mundo juvenil, tem 15 anos, foi 6-2, 6-3. E o Guto venceu a semifinal contra o Léo Stork, 6-1, 3-6, 6-2, se recuperando, porque ele perde o segundo set e sai 2-0 abaixo no terceiro, mas joga muito bem na reta final, ganha 6 games seguidos. E o Guto vai jogar a final contra o americano Michael Antonius, de 16 anos, número 14 do mundo no ranking juvenil. Mas é um cara que já tem resultados no circuito profissional, inclusive tem um ranking melhor do que o Guto atualmente. Não que isso seja muita coisa na faixa de ranking que eles estão, não é tanta diferença assim. Mas eu separei uns números interessantes aqui que a ITF disponibilizou sobre essa partida.
Vai ser o terceiro jogo do dia, na Mathieu. Deve começar lá pelas 10h30 de Brasília, talvez um pouco mais tarde. O Guto é o mais velho, tem 17 anos, o Antônio tem 16. O americano é 784 do mundo na ATP, o Guto é 829. Repito, isso não quer dizer muita coisa, estou aqui só citando pela curiosidade. O Guto pode ser o primeiro brasileiro a ganhar Roland Garros juvenil e o quarto brasileiro a ganhar um Slam juvenil. Thiago Fernandes ganhou a Australian Open em 2010, Thiago Wilde ganhou o US Open em 2018, João Fonseca ganhou o US Open em 2023, e o quarto brasileiro na final juvenil de Roland Garros. Tem Edson Mandarino em 59, Tomás Koch em 62 e 63, e Luiz Felipe Tavares, se não me engano, em 67. E vai sair de Paris como número 1 no ranking juvenil. O Antônio pode ser o oitavo americano a ganhar Roland Garros juvenil, o 16º tenista do país dele a chegar nessa final. É só o segundo slam juvenil da carreira dele, ele perdeu na primeira rodada do US Open do ano passado. Ele é campeão da Copa Davis Júnior com o time dos Estados Unidos, no ano passado, 2025. Tem um título de um M25, um ITF de 25 mil, em março, em Bakersfield, nos Estados Unidos. E foi, inclusive, o americano mais jovem a ganhar um torneio desse porte no ITF. Né? Ele tinha 16 anos e 80 dias de vida quando isso aconteceu. E também depois fez uma semi no M15 em Orlando e mais 2 quartas de final em ITFs. Né? O Guto e o Antônio, inclusive, já se enfrentaram uma vez. Foi no Junior Tennis Finals, né, em 2023. Esse é o evento por países da ITF, é como se fosse uma Copa Davis, só que é para tenistas de até 14 anos. O Antônio ganhou 6-1, 6-0. Também acho que não significa grandes coisas, né, com 14, 15 anos, 13 anos. Brasil e Estados Unidos estavam disputando de 5º e 8º lugar na época desse confronto. E hoje tem final feminina. Mirra Andreeva contra Maia Hvalinska. Andreeva, número 8 do mundo, 19 anos, evidentemente é a favorita, contra uma Hvalinska que tem 24 anos, 114 do mundo, veio do qualifying. Aí eu acho que a gente tem que contar experiência, resultados anteriores, a familiaridade da Andreeva com grandes ocasiões, embora seja a primeira final de slam de ambas. Não garante que o título seja da Andreeva, óbvio, mas ela tem bola, tem recursos, tem variação, tem um histórico de consistência de resultados, inclusive no Saibro ela foi quem mais ganhou partidas esse ano, e isso evidentemente pesa. Mas ela também tem na carreira alguns episódios em que ela deixou de jogar seu melhor tênis em ocasiões importantes. Aí mesmo em Roland Garros, inclusive, né? Aquele jogo contra a Boasson, eu sempre cito. E a Hvalinska é um fator surpresa. Né? Ninguém dava nada para ela, e ela está aí jogando um tênis que não é simples de enfrentar, porque ela faz de tudo para não dar ritmo para a adversária. Ela dá slice, dá curtinha, dá lob, dá balão e voleio. As curtinhas dela são ótimas. Então ela complica a vida de qualquer adversário, mesmo sem ter a potência para dominar alguém, para se impor do fundo de quadra consistentemente. Mas também é território novo para ela. Na primeira final de slam, como foi a primeira semi, primeira quarta, né? Pode ser que ela jogue solta, pode ser que ela sinta o momento, pode ser que ela chegue perto de fechar o jogo e de repente trave ali, sinta os nervos, cometa alguns erros por afobação. Essa era aquelas finais difíceis de prever, porque tem muitos elementos variáveis aí e desconhecidos, né? Mas uma coisa é certa, essa é aquela final para quem gosta de tênis. Inclusive, né, ouvi muita gente no Pride Open, que eu estou jogando aqui em São Paulo. Estive lá de noite, estive lá na noite dessa sexta-feira. Inclusive, meu jogo acabou 1h da manhã, eu estou gravando isso aqui 2h25. Eu sempre falei que tênis tem que encurtar. É um jogo muito longo, cansa, é insuportável. Tô brincando, né, gente? Vocês sabem o que eu acho. Eu adoro partidas longas, não quando eu tô em quadra, mas adoro. E foi muito legal hoje também a experiência de primeira vez voltando a jogar uma partida longa, assim, de 2 sets compridos, disputados, 7-5, 6-4, dramático, muitos jogos com game ponto decisivo ali no Edge. Cara, eu tô muito feliz. Obrigado de novo ao Vitor e ao Léo por me convidarem para o torneio. E hoje foi delicioso, porque eu conheci mais pessoas legais, o Marcelo, o Everton, a Gabriele, né, gente que me abordou para bater papo. O Everton jogou comigo ontem e hoje ficamos conversando. Falando sobre tênis, sobre vida, cara, legal demais. O ambiente do torneio é fantástico, super recomendo. E assim, quem não tá esse ano, dá uma olhada nas minhas redes sociais, o quanto eu reposto coisa, não só do Pride Open, mas tudo que o Léo e o Vitor organizam, porque primeiro que eles organizam muito bem,
e segundo porque a turma que participa é uma turma legal, é um evento de comunidade, você sente ali as pessoas acolhidas, sabe? Gente que vai torcer. E, cara, o meu adversário tinha um amigo dele lá, 1h da manhã, batendo palma, gritando. Cara, que legal, que legal. Eu tava puto porque ele tava torcendo contra mim. Não, brincadeira, gente. Mas é muito legal ter isso, sabe? Um evento que eu tô apaixonado. Não só pelo minha jornada pessoal, digamos assim, de estar voltando a competir, mas porque o evento é legal, o lugar é legal, a vibe é muito boa, sabe? E não sei se ele vai ouvir isso, mas o Matheus, que jogou comigo nessa sexta-feira, cara, jogou muito, foi um partidaço, um jogo longo, bem jogado da parte dele, foi super legal. Mas, voltando a falar, só para concluir meu raciocínio da final feminina, eu entrei nesse assunto porque eu ouvi muita gente lá no Pride Open falando sobre a semifinal da Schneider contra a Rivalinska. Gente que viu, que gostou, gente que gosta de tênis, assim, uma semifinal que não tinha Sabalenka e Iga, não era semifinal com tenistas de nome, né, que atraem, né, um público que já são bem conhecidas, e tanta gente que viu e gostou e falou da partida, nossa, teve de tudo, foi legal, as duas jogaram muito, entregaram tudo, né, e gente que falou pra mim, e gente que estava conversando com os amigos, e eu passava e eu via, assim, de rabo de ouvido. Cara, legal demais que o tênis feminino tenha tido uma semifinal assim, que tomara que essa final também seja assim, que as pessoas falem, comentem. É legal ter gente falando de tênis feminino e quando tem um confronto que não é de duas mega estrelas, duas pop stars. Então, quando é a Sabalenka, a gente sabe que a Sabalenka tem um monte de fã, a Iga também tem. Mas, cara, Schneider e Rivalinska, sabe? A quantidade de gente que viu e gostou e falou da partida, isso é maravilhoso. E essa final pode ser assim também, né? Para terminar, pergunta de apoiadores. Tem duas perguntas aqui. Uma é da Nath e ela escreve assim: o Menchik jogou bem melhor com o João do que com o Zverev, e arrisco dizer que o jogo contra o João foi a melhor atuação do tcheco no torneio. Tendo a concordar, é que o Menchik passou por situações tensas ali, né? Principalmente aquele jogo com o Navone. Mas voltando ao que a Nath escreveu. E outros jogadores também tiveram atuações acima de suas médias contra o João, o próprio Medjedovic, o Sonego no ano passado, no Australian Open. Na sua opinião, isso é normal, mas nos chama atenção por ser contra o João? Ou os jogadores entram motivados para jogar contra o João por causa do hype? Tem um pouco dos dois, Nath. A gente vai reparar mais porque é contra o João e provavelmente os caras que jogarem bem contra o Zverev ou contra o Menchik ou contra outros grandes, a gente tende a não lembrar tanto, sabe? Contra o João a gente vai sempre lembrar, putz, esse cara não joga isso tudo e jogou contra o João, né? Agora, eu acho também que, por exemplo, esse jogo do Medjedovic que você cita, eu acho que o João deixou ele jogar. E aí é um risco que se corre, né? Você não quer atacar, não quer ser kamikaze. E o Medjedovic entrou no jogo e jogou bem. Como o Prismic jogou 2 sets maravilhosos, né? Quando o João consegue entrar no jogo, mudar, o Prismic começa a errar um pouquinho mais, a partida muda e tal, né? Mas eu acho que a mesma coisa vale para todo mundo. Você lembra que o Medvedev, quando perdeu do Thiago Wilde, ele dá aquela entrevista falando, pô, se esse garoto jogar assim, ele vai ter tudo na vida. Carro, mulher, cassino. Ele tem uma frase doida dessa do Medvedev. Só que a gente tende a não lembrar que, nossa, foi uma partida da vida do Thiago Wilde, porque ele pegou o Medvedev. Então, acontece com todos esses caras. Só que eu acho que a gente sempre vai lembrar mais dos casos do João, porque a gente vai ver mais, a gente vai viver mais intensamente, vai ter isso, sabe? Agora, todo mundo, claro que entra motivado para jogar contra o João. E não é só o João, mas qualquer um que tenha um ranking melhor, ou seja, hypado, ou seja, favorito, o cara vai entrar mais concentrado, vai entrar mais ligado, né, vai entrar mais vibrante. E você, sabe, sai na frente, você ganha um set de um cara que é visto, né, mundialmente como superior a você, ou com potencial maior, pô, você fica ligado. Você acha que, no fundo, o Djokovic não voltou para casa pensando, pô, esse moleque fez a partida da vida dele contra mim? Não tinha jogado isso contra o Prismic antes e hoje jogou isso tudo? Ele não vai falar porque ele é educado e pega mal você falar isso, né, abertamente numa coletiva. Pô, foi a partida da vida dele, parece que ele está menosprezando, né? Ou parece que você está dizendo, ele nunca mais vai jogar isso. Não pega bem falar.
Mas pode ter certeza que esses caras também fazem isso, pensam isso e deve ter um monte de fã do Djokovic pensando a mesma coisa. O João foi muito melhor contra o Djokovic do que contra o Menchik. Sabe, é o jogo da vida dele, porque era o Djokovic. As coisas são assim. E a pergunta do Tarcísio Colares: quais são os passos dos nossos juvenis de Roland Garros? Miguel, Vitória e Naone já estão mais voltados para o profissional? Stock, com seu revés de uma mão, ainda tem planos de virar profissional ou ir para o college? E por fim, apenas demos sorte nessa safra, ou de alguma forma, ainda que não organicamente, começa-se a fazer no Brasil algumas coisas certas para permitir o surgimento de novos jogadores? Ótima pergunta, Tarcísio. Uma pergunta com camadas, né? Vamos por partes aí, como diria Jack o Estripador. Miguel, né, o Guto e a Vitória Naone já estão mais voltados pro profissional. Acho que os dois estão misturando, né? Acho que é o último ano de Slam dos três. Pelo menos eu não consigo imaginar a Vitória e a Naná jogando, né, Slam ano que vem. Talvez a Naná menos ainda, porque a Naná já está jogando torneios profissionais, inclusive, né, deixou de jogar o Australian Open para jogar quali de ITF indoor na Europa na mesma época, o que eu achei bem ousado e bem interessante. Conversei com o Léo Azevedo sobre isso na época e ele me falou, né, entre outras coisas, que a Austrália é uma viagem cara, longa, perde-se muito tempo, de repente a experiência para Naná hoje melhor é jogar torneio profissional, encarar torneio indoor, é diferente. A gente quer que daqui a alguns anos, quando ela chegue nesse ranking que precise jogar torneio indoor, ela já tenha tido essas experiências, que não seja novidade. E uma coisa que o Léo fala que eu acho muito legal mesmo, é quando ele fala que quando, né, ele tem essa experiência da USTA ou da LTA, né, trabalhou em formação de tenistas na Federação Americana, na Federação Britânica, e ele fala que quando você, né, trabalha tenista em formação, em transição, que você sempre tenta pensar como o circuito vai estar daqui a 3 anos. Então, não é trabalhar na NA para ganhar hoje, é para ela estar competitiva no profissional daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Eu tô falando 2 porque eu tive essa conversa com ele ano passado, então, ou foi no começo desse ano, mas enfim, o raciocínio é esse. E eu acho muito, muito interessante que se pense assim, sabe? Em vez de, não, vamos ganhar no juvenil, vamos ser número 1 do mundo, vamos... Eu acho que essas coisas de você ganhar um slam, você ser número 1 do mundo, tem que vir organicamente. Você não pode forçar, fazer um calendário de 20 torneios juvenis para somar pontinho, caça-níquel, para dizer que é número 1 do mundo. Não estou dizendo que alguém faz isso, não, tá? E o Guto que vai ser número 1 do mundo, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. O Guto já está jogando torneios profissionais, está jogando challenge, está ganhando convites no Brasil e está aproveitando. Não é o caso dele. Eu acho que o Guto também vem sendo muito bem trabalhado. Mas o que eu penso é isso, sabe? Eu gosto muito dessa visão do Léo e de como ele olha para o futuro nesse período de formação de tenista adolescente. Mesmo sendo adolescentes com muita visibilidade, com muito potencial e já ganhando coisas, né? Sempre pensando lá na frente. E a Vitória também, acho que está mais ou menos no caminho. Não sei se, né, não tenho contato tão próximo com a equipe dela, não sei se ela vai jogar os slams ano que vem ainda, mas acho que também já tem jogado torneios profissionais. Eu acho que a partir do ano que vem o mais provável cenário seria ela jogar, né, profissional só. De repente os slams isoladamente, mas nem isso eu consigo imaginar ou cravar. Segunda pergunta do Léo Stork, se ele tem planos de virar pro ou ir pro college. Não sei, Tarcísio. Vou procurar me informar, vou mandar uma mensagem para a assessoria lá da Rio Tennis Academy, que é onde ele treina, para saber. Fico te devendo essa, me cobra no grupo do Telegram para eu responder isso no próximo café, tá bom? Me cobra mesmo, esquece não. E a última pergunta é, por fim, apenas demos sorte nessa safra ou de alguma forma, ainda que não organicamente, começa a fazer no Brasil algumas coisas certas? As duas coisas, com algumas observações importantes. Demos sorte, porque, né, se a gente pensar da Luísa para frente, quem que surgiu? Né? A Luísa foi formada basicamente nos Estados Unidos, a Vitória está na França, foi peneirada aqui no projeto social, mas foi para o Mouratoglou cedo. O Guto é um projeto da família dele, do Dumont, e a Naná também foi peneirada e está lá na Rede Tênis. Então, não é que sejam resultados de trabalho de massificação da confederação ou do tênis brasileiro como instituição da CBT. Não é isso.
Mas, quando você fala assim, quando você pergunta se começa a fazer algumas coisas certas, sim, há gente boa fazendo coisa certa, mas gente boa na iniciativa privada, seja na Rede Tênis, seja na Rio Tênis Academy, seja na Tênis Root. Eu acho que tem pessoas boas, tem treinadores qualificados, tem projetos bem intencionados, né, com lei de incentivo, sem lei de incentivo, mas projetos sociais. Tem pessoas competentes trabalhando nisso e ajudando esse processo de formação de tenista. E isso é ótimo, tá? A CBT podia ser mais ativa, podia ter um plano, né, piloto, um plano geral, né, algo assim. Podia ser mais presente, eu acho. Podia ter algo, né, mais global. Acho até que a CBT tem uma ótima proposta de aumentar o número de torneios. Já falei aqui que eu acho que isso não resolve por conta própria, mas ajuda. Tem boas intenções, tem que arrumar outro patrocinador para substituir o BRB, sempre o BRB que a gente fala. E sim, né, eu lembro que eu conversei com o presidente da Confederação, Alexandre Farias, no Sauípe ano passado, e a ideia dele era ter 3 patrocinadores grandes para aumentar o número de torneios, aumentar as premiações, ter, né, mais pontos em jogo no Brasil. Em vez de aumentar, a CBT perdeu um patrocinador, que era o BRB, por motivos que, né, a gente sabe. Então foi um passo atrás. E a CBT agora está correndo atrás para arrumar patrocinadores e tapar esse buraco e ver o que se faz. Mas é preciso trabalhar. Vamos ver o que eles fazem. Mas há pessoas boas, né, no meio do tênis trabalhando para isso. E embora não seja, né, parte de um grande projeto, de um grande plano de evolução do tênis brasileiro, mas tem um pouquinho de sorte e tem um pouquinho, né, porque você tem que ter uma geração boa, tem que ter alguns juvenis, né, acima da média, famílias boas que orientem bem, que deixem os técnicos trabalhar. Isso nem sempre é comum. E não estou falando de nível de educação, nível social de família, não, sabe? Falando de famílias que entendam o processo, que trabalhem junto com treinadores, que não se intrometam demais, que deem paz de espírito para os garotos treinarem para serem quem eles querem ser. Estou falando nesse sentido, tá? Então, é isso. Tá bom, gente? Obrigado para quem ouviu até aqui. Vamos ver essa final feminina hoje. Vamos ver a final do Guto. E quem gostou, é só voltar aqui todos os dias, porque o café tá no Spotify, tá na Apple, tá na Amazon, tá no YouTube. Favorita, comenta, curte e faz o algoritmo rodar. E quem quiser apoiar meu trabalho, saber como funciona, que tipo de conteúdo exclusivo extra vocês recebem, manda uma mensagem para mim, ou dá uma olhada lá no apoia.se/saque e voleio, ou pode mandar uma mensagem para mim, um e-mail ac@cosenza.org, que eu explico como é que funciona. Mas basicamente eu entrego conteúdo exclusivo em áudio, vídeo, texto, áudios de tenistas, entrevistas em primeira mão, informações em primeira mão, análise de jogo logo depois que as partidas terminam. Tem nosso grupo de bate-papo no Telegram, que é delicioso, ninguém precisa compartilhar número de telefone com ninguém. E é uma vibe muito legal, uma turma ativa que ninguém briga, sem estresse. Eu adoro esse grupo. E tem nosso circuito de palpitões, tem eventos presenciais aqui em São Paulo, às vezes a gente se encontra para jantar. Vai ter o Saque Volley Open no fim de julho, exclusivo para apoiadores também. Então quem quiser saber detalhes, escreve para mim, ou dá uma olhada lá na página do Apoia-se para saber mais. Beleza, gente? Muito obrigado, como sempre, e um ótimo sábado para todo mundo. Um abraço!